Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na presença do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. A palavra nos ensina: todo ser que respira, louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor. Os pássaros, todo aquele que tem o fôlego de vida. A finalidade nossa é louvar ao Senhor, lembrando que se louva e adora ao Senhor de todo o entendimento, que é desviar do mal. Não é somente com o mover de lábios e um coração distante, mas crendo de todo o coração, de todas as suas posses, de toda a sua alma, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Jesus nos ensina que o propósito do qual o Pai o enviou Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Profeta Samuel, assim como Ana, embriagada no Espírito Santo, quando ela se aquebranta o coração e realmente faz um voto de que aquela criança serviria ao Senhor. E assim ela cumpriu o seu voto. Assim, desde o ventre de nossa mãe, existe aquele que nos conhece, aquele que nos designou com um propósito. Ele nos ensina: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E quando conhecemos esta perfeita e agradável vontade, nós perseveramos dia após dia segundo o entendimento do alto, desviando do mal, aonde através do bom proceder, segundo o seu espírito, do qual se cumpre o propósito, do qual a esta sabedoria da qual nós adquirimos, para que os dias vão bens e longos nesta terra, honra o seu pai e sua mãe, para que os dias vão bens e longos na terra. O pai, do qual através do filho nos revela o pai. A mãe será manifestada nas regiões celestiais, quando com um corpo glorificado adentrarmos as regiões celestiais. Jesus disse que através do anúncio do Evangelho, a família de Jesus, aqueles que perseveram, ouvintes e praticantes, aonde ele disse: aqueles que fazem a vontade do meu Pai é a minha família, aonde ali, quando ele anunciava, dizem: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Onde ele disse: quem é minha família, quem é minha mãe e meus irmãos? E apontou aqueles que estavam o ouvindo, e ele sempre dizia: vigiai com incredulidade, perseverai, até quando estarei no meio de vós, homens de pequena fé. Mas ele nos ensina: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o menor que estiver aqui servindo, ele é grande no reino dos céus, do qual ele nos ensina: não andamos segundo o mundo. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama e nem conhece a Deus, porque temos que renunciai à própria vida. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrá-la, mas aquele que estiver algo mais estimado do que a mim não serve para me seguir. Assim ele nos ensina. Lembrai-vos do jovem rico que achou que estava pronto e dizia: desde a minha mocidade tenho atentado a tudo aquilo que diz as Escrituras, tenho cumprido. E Jesus, sabendo que ele era muito rico, disse: na verdade, tem algo
ainda: vende tudo que tens, doa aos pobres e siga-me. E ali ele entristeceu muito. Assim como a palavra diz que muitos que o seguiam iam ficando à beira do caminho, da qual ele nos ensina que não seria fácil, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa fé. Quando perseveramos dia após dia renovados, segundo a sua força e o seu poder, nós vencemos o mundo, porque somos os seus imitadores. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo está sendo expulso. Vós sois mais que vencedores em Cristo Jesus, porque ele disse, todo aquele que, quando ele disse a Tomé que o viste, o tocou, porque me viste, crestes, de agora em diante, bem-aventurado aqueles que não viram e creem. As mesmas obras farão, obras maiores, porque eu vou para o Pai. E assim nós perseveramos dia após dia, sendo seus imitadores, usando esta sabedoria que é válida para que os dias vão bens e longos nesta terra e ainda alcance a vida vindoura, para tirar aqueles que estão cativos, segundo a escravidão, do qual o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele nos concede um dom gratuito de vida eterna, onde, através desta sabedoria, aquele que é ouvinte e praticante, os dias vão bens e longos nessa terra e vence toda a tribulação, tudo aquilo que vem para nos impedir. Nós utilizamos o poder da fé, segundo as obras de justiça, para aplanar os caminhos, e nada vem a nos derrubar, não por si mesmo. Ninguém se gloria em suas próprias obras, mas segundo o Espírito produz em nós a sua infinita misericórdia e benignidade. Ao fato de não sermos consumidos, se renova amanhã. Ele a utiliza como a quer. Mesmo Moisés, que quis se colocar diante daquele grande povo, ele disse: de maneira alguma, a uso como a quer. Sabemos ali naquele deserto quantos corpos ficaram estirados e não alcançaram a terra prometida, a saber, Josué e Caleb. Sabemos que Moisés, quando fere a rocha, ao invés de falar a rocha em Meribá, acabou vendo a terra distante, mas também foi sábio, e isso lhe foi imputado de justiça, quando, ao invés de desobedecer novamente, mandou os espias a visitar a terra. Isso lhe foi imputado como justiça, do qual sabemos que ele foi arrebatado, pois na transfiguração ele entregou a lei, assim como Isaías entregou os profetas, e ali se levantou um tabernáculo, a tenda caída de Davi, aquele da qual nós seguimos e recebemos quando cremos o batismo de fogo, do qual pelo fogo sois provados, assim como o crisol para o ouro, assim como a prata é para o fogo. Ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. A palavra diz que ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi que serão purificados, assim como o sabão de lavandeiro, assim como o crisol para o ouro, assim como o fogo para a prata. Ele é aquele que está os purificando, aqueles que ainda têm o seu nome inscrito no livro da vida. Porque aqueles que tiveram seu nome riscado por falarem contra o Filho do Homem, por perseverarem
ainda com um véu colocado, do qual se retrocede à lei, a lei mata. O Espírito vivifica aqueles que perseveram em espírito e em verdade, aqueles que acatam as suas advertências e perseveram dia após dia. Por isso, para alguns é como um castigo, o galardão, e outros é como a paz que excede todo o entendimento, do qual guardamos mente e coração em Cristo. Os rins, que é relação ao caráter, sendo aperfeiçoados dia após dia, aonde não temos do que nos envergonhar, porque perseveramos, demonstrando pelo bom proceder àqueles que seguem segundo o ouvinte e praticante, aqueles que não se iludem a si mesmos, aqueles que fazem voto e cumprem os votos do qual nós temos para com o Senhor. Não fazemos voto de tolo, porque o tolo segue segundo a sua própria insensatez, segue segundo a sua própria incredulidade, do qual lembrai-vos de João o Batista, que Jesus disse, dos profetas o último foi grande, mas por conta da incredulidade a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Fez discípulos para si, a luz foi desvanecendo, e quando ali manda um dos seus discípulos perguntar àquele que ele mesmo havia ouvido a voz do alto dizer: este é meu filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Sim, aquele que ele viu o Espírito como que um formato de pomba repousar sobre ele. E a palavra nos diz, e ele pergunta, um dos discípulos perguntar se era ele ou se havia de esperar outro. Por isso a incredulidade não está presente com aqueles que perseveram. Ela está presente com aqueles que não perseveram, porque aqueles que perseveram são sempre o confessam como o único e suficiente Salvador de suas vidas de boca e demonstra pelo bom proceder, através das atitudes, as obras de justiça do Espírito Santo produzidas em nós, juntamente com a fé que caminham lado a lado. E assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.